Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer gigante poder, estar aqui com você mais uma vez. Na aula de hoje, a gente vai discutir a questão do personal 5.0, da avaliação à prescrição do treinamento. O que significa isso? Significa que a gente vai discutir aqui como que um profissional de educação física, de fato, ele consegue fazer um trabalho diferenciado. Por que isso? Porque se você parar para pensar, na grande maioria das vezes, o profissional de educação física ele está fazendo sempre a mesma coisa. Então, o que é sempre a mesma coisa? Chega alguém lá na academia, aí o profissional vai lá para prescrever um determinado exercício, um determinado programa de treino. Ele prescreve os exercícios que, em tese, tem maior demonstração, os mais comuns, tudo bem até aí, sem problema nenhum. Mas se você for parar para pensar, ele também vai prescrever lá, quatro séries de 8 a 12 repetições na grande maioria das vezes. E quando o aluno fica estagnado, quando o aluno fica estagnado no programa de treinamento, ele vai e e aí ele altera os exercícios da sessão. E aí, galera, vamos ser muito sinceros, os exercícios da sessão são ou correspondem às únicas variáveis que não necessitam de ficar mudando todo momento, ficar variando todo momento. E aí o que a gente vê é que o personal hoje, por falta de ferramentas conceituais, em relação a conceitos de treino, conceitos de métodos, conceitos de meios de treinamento e tudo mais, ele acaba recorrendo à avaliação de exercícios como se isso fosse salvar a vida dele ou fosse fazer dele um trabalho diferenciado, beleza? Muito bem. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Polito, eu sou formado em educação física, assim como acredito que a maioria de vocês aqui. Fiz minhas especializações na área da fisiologia do exercício, na área das ciências do futebol. Porque na época, quando eu saí da educação física, que eu me formei, eu acabei tendo a experiência de ir trabalhar com futebol. E aí eu falei, bom, nada melhor do que me capacitar para trabalhar com essa modalidade. Então lá atrás eu acabei fazendo uma especialização em futebol para poder me capacitar com com essa modalidade. Fiz meu mestrado na área da fisiologia do exercício, fiz meu doutorado na área do treinamento. Atualmente eu faço meu pós-doutorado na área de controle da carga de treinamento. E a minha, acabei fundando o tal do NEFET, que é o Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento, que tem como principal objetivo formar os melhores profissionais do fitness, do esporte e da saúde a partir de um entendimento claro e prático dos conceitos que a gente tem tanto da fisiologia como do treinamento, que são conceitos fundamentais para a prescrição do treino. E assim, a partir ou através do Nefet, contribuir para que você possa aplicar melhor os conceitos da fisiologia do treinamento na prática, se tornando assim um profissional de excelência no fitness, no esporte, na saúde, no wellness, na qualidade de vida e tudo mais. Outro recado importante, vou pedir aqui para vocês uma gentileza. Tem gente que acha que conhecimento gera concorrência. Eu não acho que conhecimento gera concorrência. Conhecimento gera admiração, autoridade, respeito. Então, o que eu vou pedir aqui para você? Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações. A gente produz muito conteúdo aqui gratuito dentro do Nefet, no canal do YouTube. Então, é importante para nós que aumentarmos, melhorarmos a todo momento as métricas para que a gente possa entregar ainda mais conteúdos. Então, vou pedir aqui para você que você se inscreva no canal, ative as notificações. Isso pode parecer muito simples, porque para você é só clicar um botãozinho, mas para a gente é extremamente importante, porque isso melhora as métricas, isso faz com que a gente consiga entregar mais conteúdo e que a gente esteja aqui mais presente ainda com você, beleza?
Muito bem. E depois, também não se esqueça de ir lá no Instagram, né, no profpolito.nefet. Siga a página, porque lá no Instagram a gente anuncia os cursos gratuitos, né, as promoções dos cursos que a gente tem aqui no nosso catálogo. É tudo colocado dentro do Instagram. Então, você seguindo o Instagram e você inscrito na página do YouTube, você vai ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece aqui no Nefet. Beleza? Algumas regrinhas importantes só para a gente alinhar um pouco o nosso convívio aqui. Então o chat é exclusivamente destinado para você enviar suas perguntas, né? Pode fazer perguntas, a aula é para você, eu vou lendo aqui, vou respondendo, colocando as perguntas no meio das explicações e tudo mais. Por favor, só toma cuidado com link de e-mail, de endereço de site, número de telefone, né? A gente controla bem isso até pela proteção de todos que estão aqui presentes. Fique à vontade para tirar quantos prints você quiser e postar e nos marcar, e aí a gente vai, né, repostar os melhores prints aí. E tem educação, claro, nos posicionamentos. Você pode concordar, pode discordar, mas vamos tentar manter um clima, né, amigável aqui para que a gente possa fazer tudo dar certo, né, e ter uma excelente aula, beleza? Até aqui, maravilha. Muito bem. Então vamos lá. Galera, vamos começar discutindo o seguinte, né? Vamos imaginar que a gente recebe lá na nossa academia, ou a gente é contratado, né, para acabar trabalhando com um colega, né, um profissional lá, um, um cliente, nessas condições aqui. Né? Então a gente tem lá um indivíduo de 42 anos, com massa corporal total de 91 quilos, estatura de 1,78 m e IMC de 28,79, né? E que apresenta experiência prévia com exercício aí de 3 anos, né? Só que há mais de 5 anos atrás. O que significa isso? Significa que ele treinou por 3 anos, mas nos últimos 5 anos ele não treinou absolutamente nada. Né? Esse daqui é um cenário, e quando eu fui desenhar essa aula, né, quando eu fui desenhar esses slides, esse daqui é um cenário que muito frequentemente a gente encontra. Né? É uma pessoa, entre aspas, muito comum de se encontrar lá como cliente de personal, não é isso? Então a gente tem lá uma pessoa que tem excesso de peso ou que tem obesidade, né? Uma pessoa que parou de treinar e algum dia treinou, e ela está na academia. Aí já vem aquela primeira pergunta, professor, né? Mas ela está na academia, né? Ela quer saúde, ela quer desempenho ou ela quer estética? Né? A pergunta que eu faço não é saúde, rendimento ou estética. A pergunta que eu faço porque, assim, lógico que ela vai ter um objetivo principal, ou é saúde, ou é rendimento, ou, né, é condicionamento físico direcionado aí, uma coisa mais fitness. Tudo bem, sempre vai acabar perpassando em uma dessas 3 variáveis. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que quando o indivíduo emagrece, por exemplo, ele não melhora o condicionamento físico dele? Como assim, professor? Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que você tenha lá um indivíduo com... Você tem um indivíduo com 70 e... Né? Quantos quilos que está aqui? 91 quilos, como está aqui. Agora imagina que esse indivíduo de 91 quilos, que está aqui, ele tem lá um VO2 de... Vou até abrir a minha calculadora aqui. Ele tem lá um VO2, esse indivíduo de 91 quilos, ele tem lá um VO2 de 30 mililitros por quilograma por minuto. Então, eu estou falando de 30 vezes 91 quilos, ele tem 2.730 mililitros por minuto. Se esse indivíduo, né, emagrecer ali 4, 5 quilos, o VO2 dele relativo vai aumentar. Por que o VO2 relativo vai aumentar?
Porque quando a gente fala em VO2 relativo, a gente está falando no VO2 que é corrigido pelo peso corporal, né? Então, aquele VO2, muitas vezes, ele vai aumentar em termos relativos, o VO2 ele vai aumentar em termos relativos, simplesmente porque você perdeu peso. Então, o que a gente precisa começar a entender é que sempre que a gente fala numa questão de estética, de saúde, de rendimento, quando a gente aumenta o rendimento, a gente também favorece o lado estético. Por que a gente favorece o lado estético? Porque você consegue treinar envolvendo maiores intensidades de treinamento, e quando você treina envolvendo maiores intensidades de treinamento, o gasto energético é maior. E se o gasto energético é maior, você favorece atingir os resultados, né, com mais velocidade, com mais rapidez, de forma mais satisfatória. Por outro lado, quando você emagrece também, você acaba melhorando o desempenho. Né? Por que você melhora? Porque você melhora o seu VO2 relativo e, além de melhorar o VO2 relativo, você melhora a força relativa, que é a força máxima que você tem corrigida pelo seu peso corporal. Tá? Então, de alguma forma, né, essas variáveis, né, saúde, estética, rendimento, essas variáveis elas estão todas ali, no caso, entrelaçadas dentro de um programa específico de treinamento. Beleza? Agora, vamos ver o passo a passo da organização, como que eu imaginei essa aula. Eu falei assim, olha, a melhor forma que o profissional de educação física tem, né, de entender que há a possibilidade de trabalhar com muito mais fundamentação teórica é pegar aquele treino, né, e fazer ele o passo a passo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse treino aqui no passo a passo para que você, né, possa ver aí como que a gente faria numa visão mais recente, numa visão mais moderna que a gente tem de personal trainer, tá bom? Isso não significa dizer em forma alguma que o que você faz não tá bom, não significa dizer que você não tá no caminho certo, significa dizer que por melhor que você seja, por mais, né, coerente que você seja, sempre dá para ficar melhor. Assim como dá para ficar melhor, né, o que eu estou falando aqui para você, como dá para ficar melhor, né, o meu conhecimento a respeito de várias áreas, isso, né, não é um privilégio de um ou de outro, todo mundo pode sempre fazer melhor, beleza? Muito bem, então bora lá, vamos fazer a coisa acontecer, vamos voltar aqui, maravilha, muito bem, primeira coisa, né, quando a gente pensa num programa de exercício, é a questão da avaliação. Ah, professor, como é que a gente vai fazer a avaliação? Né? A primeira coisa é a avaliação física. E aí, quando a gente pensa em avaliação física, vamos pensar aqui na avaliação da composição corporal, né? Porque a primeira coisa é a avaliação da composição. O cara quer emagrecer, então a gente precisa ter a avaliação da composição corporal. Quando a gente pensa em avaliação da composição corporal, né, avaliação física, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o instrumento que a gente vai utilizar para poder fazer a avaliação física. Um dos instrumentos que vem ganhando cada vez mais notoriedade dentro das academias é a tal da bioimpedância. O que é a bioimpedância? A bioimpedância ela tem um conceito, né, muito simples. Qual que é o conceito da bioimpedância? Vamos lá. Você tem lá um aparelho de bioimpedância. Esse aparelho aqui é um aparelho que a gente chama de tetrapolar. Por que é tetrapolar? Ele é tetrapolar porque você consegue conectar ali 4 eletrodos. Você vai conectar um eletrodo na mão direita, né, um eletrodo no dedinho, no dedo do meio aqui, aquele dedo, né, educado. Você vai colocar um aqui também na mão direita. E no pé direito, né, você vai colocar lá também um eletrodo, né, aqui na região, né, nessa parte mais superior aqui do pé, e você vai colocar um eletrodo entre o segundo e o terceiro dedos do pé. Beleza? Maravilha. Então você observa que você tem 4 eletrodos.
Agora, existem outros aparelhos de bioimpedância, né? Talvez alguns de vocês aqui conheçam, aquele aparelho que você segura na mão aqui, né? E ele já acusa para você qual que é o percentual de gordura, percentual de massa magra e assim por diante. Além desse, existem as balanças de bioimpedância, né? Existem as balanças de bioimpedância. E aí você, né, vem naquela assim, legal. Qual aparelho que apresenta melhor funcionalidade? Né? A bioimpedância que apresenta uma melhor funcionalidade é a bioimpedância tetrapolar. Ela apresenta uma precisão muito superior à bioimpedância bipolar. Né? Agora, o que acontece? Nas academias, na grande maioria das vezes, as pessoas estão utilizando, os profissionais estão utilizando a bioimpedância bipolar, né? Que é a balança ou aquela manual. Professor, pode usar? Pode, mas a precisão, considerando todos os pormenores que são necessários para um teste daquele, talvez não seja das melhores. Mas vamos imaginar que num cenário perfeito você tem lá uma bioimpedância tetrapolar, né? Você pegou lá 100 mil reais, que é o valor que custa mais ou menos isso daqui, e comprou uma bioimpedância tetrapolar. O que é impedância? Impedância, né, é uma pequena corrente elétrica. Bioimpedância é uma corrente elétrica de baixa intensidade que vai passar pelo corpo, tá? Então, quando a gente fala de baixa intensidade, a gente está falando ali de 500 a 800, de 50 kHz mais ou menos. É muito baixinho, tá? E aí essa corrente elétrica, ela vai passar pelo corpo e ela vai identificar onde ela tem maior incidência de sinal e onde ela tem maior resistência ao fluxo da corrente elétrica. Professor, como assim? Vou explicar. Imagine o seguinte. Imagine que onde nós temos músculo, né, o músculo ele é composto, na sua grande maioria, de água. Agora, a gente aprendeu lá no ensino médio, né, lá atrás na escola, que onde tem água, a gente aumenta a condutividade elétrica. Então, em tese, onde tem água, que é no músculo, você vai ter uma incidência maior do sinal que é gerado pela bioimpedância. Por outro lado, onde tem gordura, a gordura ela é o que a gente chama de hidrofóbica. A gordura ela não tem uma afinidade química com a água. Se a gordura não tem afinidade química com a água, então isso significa que onde tem gordura, o sinal ele vai ter uma menor condutividade elétrica, ou seja, o sinal elétrico colocado pela bioimpedância, ele vai apresentar uma menor condutividade elétrica. Então, a partir do índice de incidência e a partir do índice de reactância, incidência é quando o sinal incide, reactância é quando o sinal bate e volta. E incidência é quando o sinal bate e aumenta-se a condutividade elétrica. A partir da variação do índice de incidência e do índice de reactância, a gente consegue, a partir das bioimpedâncias tetrapolares, que pega membros superiores e inferiores, ou a partir dos aparelhos bipolares, que vão avaliar membros superiores ou inferiores, a gente vai conseguir estimar o percentual de gordura. Por quê? Porque onde tem músculo, o sinal incide, onde tem gordura, o sinal bate e volta. A partir do índice de incidência e do índice de reactância, o aparelho, a partir de fórmulas específicas, vai calcular para você qual que é a massa magra e qual que é a massa gorda de um determinado indivíduo. Ponto. Só que
Quando a gente fala na bioimpedância, existem vários parâmetros que acabam interferindo. Então, o primeiro deles, que eu já comentei, o tipo de instrumento que a gente está utilizando, né? Se é bipolar ou se é tetrapolar. Se for tetrapolar, melhor. Se for bipolar, já não começamos da melhor forma. Onde a gente coloca o eletrodo, né? Se for o tetrapolar. Se for uma balança, por exemplo, essa balança ela está calibrada, ela está, né, adequada. Terceiro, nível de hidratação. Por que nível de hidratação, professor? Se eu estou falando que o aparelho ele vai identificar o índice de incidência e o índice de reactância, então se eu bebi mais água, eu aumento a incidência do sinal. Se eu bebi mais água, eu aumento a incidência do sinal e eu posso superestimar a massa magra. Se eu estou desidratado, eu diminuí a quantidade de água no organismo e, portanto, eu posso subestimar a massa magra. Então, o nível de hidratação do seu aluno, quando vai fazer a bioimpedância, ele vai, né, fazer absolutamente toda a diferença que tem durante a avaliação que você vai ter. Alimentação. Galera, né, se eu tenho uma alimentação rica em sódio, né, vamos supor que eu vou fazer a bioimpedância na segunda-feira. Sábado e domingo, né, nosso aluno comeu bastante churrasco bem salgado. O sódio vai aumentar a retenção de água. Se o sódio aumenta a retenção de água, né, e eu tenho mais água no organismo, eu posso superestimar a massa magra. Por outro lado, vamos supor que nesse mesmo final de semana, ao invés de comer churrasco, o nosso aluno bebeu cachaça pra caramba, né? Aproveitou ali e bebeu muito álcool. O álcool desidrata, né? Por isso que no dia seguinte, quando você ingere muito álcool, você acorda com dor de cabeça. Por que você acorda com dor de cabeça? A ressaca, na grande maioria das vezes, ela vem, né, da desidratação que é induzida pelo álcool. Você quer controlar a ressaca, né? Beba, mas entre uma bebida e outra, beba um copo de água. Você vai ver que a ressaca vai ser bem menor, né? Agora, se o nosso aluno está desidratado, isso significa que eu posso subestimar a massa magra. Pô, professor, então como é que eu faço, né, a bioimpedância? Né? O ideal é que você faça a bioimpedância após dias regulares que não apresentam excesso nem privação alimentar, né? E que você a faça no teste e no reteste, né, no mesmo horário. Mas eu já vou passar para você algumas recomendações práticas para que você possa se atentar, tá? Esse daqui é outro erro fatal. Exercícios anteriores ao teste. Ah, professor, né? Olha só, eu gosto de correr pela manhã. Então eu fui lá, dei uma corridinha e já cheguei aqui para fazer a avaliação física. Se o seu aluno correu pela manhã, seu aluno desidratou. Se ele desidratou, significa que o teste também vai sofrer interferência. Né? Pessoal, vamos pensar aqui nas mulheres, no ciclo menstrual. Tem mulheres que chegam a perder 100 mililitros com fluxo menstrual de sangue. Sangue tem duas partes, e aí tá vendo como a fisiologia é importante? Né? O sangue tem uma parte de plasma, que é uma parte de água, uma parte líquida do sangue, e a gente tem os elementos figurados, né? Que é sódio, cloreto, potássio, cálcio, glóbulos brancos e assim por diante. Quando a mulher perde sangue a partir da menstruação, ela está perdendo água. Se ela está perdendo água, se eu fizer, né, uma bioimpedância na fase folicular
e depois fizer uma bioimpedância na fase lútea, pode ser que dê diferença no percentual de gordura e de percentual de massa magra. Né? E por que eu estou sendo tão incisivo em relação a isso? Porque, né, a gente está vendo aqui, a gente vê hoje nas academias, né, um uso indiscriminatório dessas estratégias sem os cuidados específicos que a gente precisa ter para poder, né, ter o melhor resultado, ter um resultado que de fato expresse aquilo que né, um resultado mais próximo da verdade. Porque senão, faz lá a bioimpedância, olha, tá vendo, você emagreceu, emagreceu mesmo, faz a bioimpedância, tá vendo, você engordou, engordou mesmo, o teste foi bem feito, entende o que eu tô querendo dizer? Muito bem. Temperatura ambiente, então óbvio que se eu estiver falando de climas mais quentes e úmidos, né, eu tendo a perder mais energia, transpirar mais, né, e se eu estou transpirando mais, eu estou perdendo líquido e, portanto, isso pode, a exemplo do que eu citei até agora, interferir negativamente, e depende da equação de predição utilizada. Beleza? Muito bem, uma vez expostos essas 8 problemáticas com a bioimpedância, vamos imaginar aqui quais são as recomendações, então. Então, quais são as recomendações para que a gente faça a bioimpedância? Não fazer uso de diuréticos nos últimos 7 dias, né? Manter-se em, então, tá tomando, né? Se a pessoa tomar, por exemplo, remédio para pressão arterial. Tomou remédio para pressão arterial, dependendo do remédio, o remédio é um diurético. Né? Você precisa saber que o remédio é um diurético, que o remédio que ela está tomando é um remédio diurético. E se o remédio é um diurético, isso pode estar potencializando a perda de água. Se pode potencializar a perda de água, você pode ter um resultado, uma interferência disso daí na resposta que você vai ter do equipamento. Manter-se em jejum por pelo menos 4 horas. Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 48 horas. Ter se abstido da prática de atividades físicas, especialmente as intensas, nas últimas 24 horas. Urinar pelo menos 30 minutos antes da mensuração e manter-se pelo menos de 5 a 10 minutos absoluto antes da medida. Beleza? Você pode tirar um print disso daqui. Quem é membro da Universidade do Exercício já tem isso lá dentro da universidade, tá? A gente tem todos esses protocolos lá já bonitinhos. Mas quem não é membro da Universidade do Exercício pode tirar um print aí para você poder usar isso aqui depois, né? Amanhã ou quando você quiser. Beleza? Professor, me diz uma coisa, essas recomendações servem para os dois tipos de equipamentos? Para os dois tipos de equipamentos. Aliás, se a gente parar para pensar que esse equipamento aqui ele tem uma margem de erro maior do que esse daqui, né, é mais importante ainda eu manter esses critérios muito bem controlados, né, quando eu vou fazer uma avaliação com um equipamento que já é sensível, né? O equipamento já não é dos melhores, então eu tenho que ser ainda mais rigoroso, mais rígido em relação a essas recomendações. Beleza? Muito bem, então tá aqui para quem quiser tirar um print, pode tirar. Galera tá curtindo aí? Né? Deixa eu ver se a galera tá curtindo aí. Quem tá curtindo, escreve rock aqui embaixo. Escreve rock aqui, ó. Quem tá curtindo, escreve rock aí pra eu saber que vocês estão curtindo, né, galera? Deixa eu ver aqui, tem um feedback. Quando a gente está dando aula presencial, né, como eu dei aula muito tempo presencial, a gente vai vendo no rostinho ali da galera, né, se está curtindo, não está curtindo. Quando a gente está no online é mais difícil, né? A gente não tem essa... Aí às vezes parece que a gente está falando sozinho, então é legal
pedir esses feedbacks aqui pra gente saber né, que tá tudo, que a galera tá curtindo. Muito bem, então vamos continuar aqui. Bora lá. Bora continuar. Aí vem, né, uma segunda forma de mensuração que a gente tem, que é as dobras cutâneas, né? Então, vamos utilizar dobras cutâneas, que dobras cutâneas acaba sendo uma forma, né, mais adequada de mensuração, né? Algumas pessoas, né, preferem as dobras cutâneas. Né, é mais barato você comprar lá um adipômetro, né, científico. Dobra cutânea acaba sendo um instrumento mais acessível ao profissional de educação física e assim por diante, beleza? Então, vamos pensar na questão das dobras cutâneas. Tá? Vamos verificar aqui o passo a passo das dobras cutâneas. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera. Quando a gente pensa em dobras cutâneas, a dobra cutânea, assim como a bioimpedância, né, ela também é um metro duplamente indireto. E como que a gente, em tese, precisa, né, trabalhar com dobras cutâneas? Primeiro, a gente precisa ter um adipômetro calibrado. Tá? Então a gente precisa ter um adipômetro calibrado. Professor, como é que eu vou saber que o meu adipômetro está calibrado? Você vai pegar o seu adipômetro e você vai ver que ele tem um ponteirinho. Sem você mexer no seu adipômetro, aquele ponteiro ele precisa estar no marco zero. É que nem uma balança. Balança, você liga a balança, ela está lá com menos 1 kg, ela está com 2 kg, não está calibrada, ela precisa estar no marco zero. Então você vai pegar o adipômetro, vai ver se ele está no marco zero, beleza? Professor, ele está no marco zero. Então, primeira coisa, você tem lá um adipômetro, né, calibrado. Segunda coisa, você vai fazer as mensurações no lado direito do corpo, por padrão, né? É só um padrão. Vai marcar os locais com lápis antropométrico. Professor, mas onde que eu vou achar o lápis antropométrico? Cara, vai na farmácia, compra um lápis de olho desses de maquiagem e pronto, usa esse lápis aí mesmo. Não tem... precisa comprar um lápis de marcação, o dermatográfico. Cara, compra lápis de olho de maquiagem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Você vai segurar, né? Vai fazer a pinça com o indicador e com o polegar esquerdo. Vai destacar 1 centímetro da dobra. Vai colocar o compasso, aguardar 2 segundos. E vai fazer 3 medidas. E vai tirar a média dessas 3 medidas. Estas 3 medidas, elas não podem dar diferenças entre elas superior a 5%. Ou pelo menos não deveriam. Porque se der... né, diferenças em 5%, diferenças de 5%, maior que 5%, pode ser que você, né, esteja ali tendo uma variabilidade muito grande e isso pode acabar interferindo no dado que você está coletando. Maravilha. Você vai pegar as dobras, vai escolher um dos protocolos e aí você tem Jackson e Pollock de 7 dobras, você tem Jackson de 4 dobras, Jackson de 3 dobras, né? Slaughter de 2 dobras. Professor, qual que eu uso? Lá vem aquela pergunta, qual que eu uso, professor?
São muitas equações. Como que eu uso essas equações? Qual delas eu escolho? Galera, vamos trabalhar, né, de uma forma um pouco mais inteligente. Né? O profissional de educação física, ele precisa entender que utilizar a tecnologia permite maior tempo para a gente pensar o treino, né? Por quê? Porque a gente economiza tempo anotando, calculando, registrando. Então, eu, particularmente, eu sou fanático por planilhas. Porque as planilhas já me dão tudo. Então não preciso ficar lá calculando. A planilha já me dá tudo. Então, isso aqui é uma planilha exclusiva de uso do pessoal da Universidade do Exercício. Então você vê lá, né? Aqui em cima você tem a parte da estatura, tanto em metros como em centímetros, massa corporal total. Né? A gente colocou aqui, ó, você está vendo que eu já coloquei a estatura em metros, 1,78, já coloquei a massa corporal total, 91 quilos. Né? Automaticamente ela já está calculando aqui para mim o meu IMC, né? O IMC do meu aluno, por exemplo. Né, desse aluno que eu estou usando como exemplo. Então já está lá, 28,72 kg. 28,72 kg por metro quadrado. Tá? Maravilha. Agora olha só. Aí eu fiz aqui, ó. Eu coloquei as tentativas. Então eu coloquei valores aqui só para vocês, abstratos. Né, só para vocês... só para a gente dar um exemplo. Então eu peguei lá esse indivíduo de 1,78, de 91 quilos, né, que a gente está fazendo o treino dele, e coloquei aqui uns valores, né, de dobras cutâneas para medida abdominal, para medida axilar média, para medida da coxa, peitoral, subescapular, suprailíaca e triceptal. Beleza? Beleza. A minha planilha automaticamente já está calculando a média dessas três tentativas. Planilha, né, já tá calculando a média. Tá? Essa daqui é uma planilha da Universidade do Exercício, galera, da nossa plataforma. Só tem acesso à planilha quem faz parte da plataforma. Professor, eu quero fazer parte da plataforma. Calma, aguenta aí que no final da aula a gente vai oferecer algumas vagas para vocês. Beleza. Ela já está calculando a média aqui, tá vendo? Agora olha só que interessante. Ao mesmo tempo, você tem aqui embaixo, tá vendo que você tem aqui o cálculo, né, de dobras cutâneas. Então você tá vendo aqui, ó, que ele já está calculando, por exemplo, né, as dobras cutâneas. Então, como que ele está calculando a dobra cutânea? Ele está calculando a densidade corporal. Como é que ele está calculando, né, a densidade corporal? A partir das dobras cutâneas que foram colocadas aqui em cima. Então, você está vendo que aqui ele tem o cálculo de dobras cutâneas e em cima desse cálculo de dobras cutâneas, né, em cima desses dados de dobras cutâneas que você jogou aqui, ele já está calculando qual que é, no caso, a densidade corporal. Por quê? Porque o segundo passo que você tem, né, para você poder calcular, o segundo passo que você tem para calcular o percentual de gordura é calcular a densidade. Então você precisa primeiro calcular qual que é a densidade corporal para que depois você possa calcular o percentual de gordura. Veja que o processo ele acaba sendo um processo um pouco mais chatinho, né? Ele acaba sendo um processo um pouco mais chatinho, né? Por isso que muitas vezes a pessoa acaba desistindo de utilizar dobras cutâneas, porque é um processo de fato um pouco mais complicado, um pouco mais robusto, um pouco mais trabalhoso, e aí as pessoas acabam tendo um pouco mais de preguiça de fazer o uso dessas estratégias, beleza? Maravilha. Então, galera, primeira coisa que a gente precisa pegar é essa densidade corporal. Já tem todas as fórmulas aqui embaixo para vocês. Vocês estão vendo que já tem as fórmulas?
né, já tem as fórmulas. Então o que você vai pegar? Né? Se as fórmulas já estão aqui, você vai escolher qual das fórmulas você quer. Ah, professor, mas eu escolho a fórmula, né? Do Jackson e Pollock, eu escolho a fórmula do... Né, vamos colocar aqui a idade também do indivíduo, é 42, né? Que precisa ter a idade. Né, eu escolho a fórmula do Jackson e Pollock, eu escolho a fórmula a de 4 dobras, a de 3 dobras, né? Qual fórmula que eu escolho afinal? Cara, a fórmula que você vai escolher vai depender do público que você está trabalhando. A fórmula que você escolhe depende do público que você trabalha, galera. Depende do público. Se você está trabalhando com público de homens, você vai escolher uma fórmula. Se você está trabalhando com público de mulheres, você vai escolher outra fórmula. E assim por diante. Aqui no caso, vamos escolher a fórmula, né, do Jackson. Vamos escolher essa daqui, ó. A fórmula de 7 dobras que está dando lá 1.02. Quando eu colocar aqui 1.02, você vê que ele já vai calcular para mim o percentual de gordura para cada etnia. Por quê? Porque para cada etnia você já tem, né, uma fórmula específica para cálculo do percentual de gordura. Aqui embaixo eu vou colocar, ele já vai me dar o percentual de gordura, vou colocar aqui o percentual que eu de acordo com o grupo étnico que eu estou trabalhando, e ele já vai calcular para mim, baseando-se no peso, qual que é a massa gorda e qual que é a massa isenta de gordura. Pronto. Né? Agora eu já tenho lá o processo, né, muito bem desenhado, porque eu tenho a planilha que me ajuda nesse processo. Ah, professor, e esses dados são seguros? Os dados de dobras cutâneas, né, tem até indícios científicos de que os dados de dobras cutâneas, eles são muitas vezes até mais seguros, né, apresentam ali até mais validade do que dependendo da forma como a gente aplicar, né, os dados da bioimpedância. A dobra cutânea ela pode até ser mais coerente do que a dobra cutânea, do que a bioimpedância. Né? Então, são dados extremamente satisfatórios, sim, desde que bem aplicados. Se você não tiver, né, os dados bem aplicados, não adianta que não vai rolar. Tá? Então, precisa ser dados muito bem aplicados aí no caso. E a planilha pode te ajudar nesse sentido. Tá? Muito bem. Além disso, outras considerações que talvez sejam importantes é você pegar lá, né, estratificação de risco. Então, conforme você joga lá, colesterol HDL está em 30, ele está em 20, ele já vai ficar vermelho. Por quê? Porque é um risco. Se você colocar 40, ele vai ficar branco, ele já está levando em consideração os padrões de corte do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Tá? E assim por diante. E aí ele vai te dar lá qual que é a pontuação final dos fatores de risco, né? E aí você já vai saber, olha, por exemplo, se o cara tiver 3 fatores de risco, exercício máximo ou teste máximo precisa ser feito com um pouco mais de cuidado. Então, né, essas planilhas, elas são excelentes ferramentas para nós, como profissionais de educação física, utilizarmos e otimizarmos a nossa prática profissional. Beleza? Bora lá, então. Vamos lá, vamos de volta para o PowerPoint. Professor, mas eu não tenho, né, dobra cutânea. Olha lá, aqui eu já calculei, ó, percentual de gordura, massa gorda e massa magra. Professor, mas eu não tenho nada, eu não tenho adipômetro, eu não tenho bioimpedância, eu não tenho absolutamente nada, professor. Poxa, eu não tenho, né, eu não tenho nada né, para poder fazer a avaliação. Como é que eu faço então a avaliação, professor? Ué, para quem é aluno do Nefet, né, para quem é aluno do Nefet, uma fita antropométrica basta. Olha só, aqui eu coloquei dados de abdômen, antebraço direito e braço direito.
E existe a equação de Cat-Macardo de 1973 que já me calcula a densidade corporal a partir da perimetria, perímetro de braço, perímetro abdominal e perímetro de antebraço, usando hemicorpo direito como referência. E aí eu já tenho aqui a densidade corporal. A partir dessa densidade corporal já consigo calcular percentual de gordura, consigo calcular massa gorda e consigo calcular qual que é a massa magra do indivíduo. Beleza? Então tá lá, ó, perímetro de braço, perímetro de antebraço, perímetro abdominal, utilizando hemicorpo direito, percentual de gordura, massa gorda e massa magra. Valores muito próximos dos valores que foram encontrados a partir das dobras cutâneas. Uma fita, sabe fita, essas fitas de R$2. Por isso que eu falo, galera, na vida, né, na educação física, você não precisa ter dinheiro para fazer um excelente trabalho, você precisa ter conhecimento. Conhecimento é a solução para que você faça um excelente trabalho. Só por curiosidade, né, para quem está dentro da Universidade do Exercício, todo esse conjunto de informações está colocado dentro do curso de avaliação física que a gente tem na maior plataforma, né, de ensino do Brasil na área da educação física. Beleza? Muito bem. Aí vem lá. Legal, professor. Avaliamos a composição corporal. Agora, a gente precisa fazer a avaliação da capacidade física. Né? Já avaliamos a composição, agora vamos avaliar a capacidade física. Beleza? Só que quando a gente pensa em avaliação da capacidade física, é importante que a gente diferencie o que é capacidade física do que é capacidade motora do que é habilidade motora. Né? E aí se a gente perguntasse hoje, se você fosse perguntado hoje qual a diferença de capacidade física, capacidade motora e habilidade motora, você saberia responder de fato? Né? O que é capacidade física, o que é capacidade motora? Vamos chutar? Vamos, né? Coloca aí para mim no chat. O que é capacidade física, o que é capacidade motora? O que você acha que é cada uma dessas? Coloca aí para mim no chat. Coloca aí para mim. Qual a principal diferença entre capacidade física e capacidade motora? O que você acha? Vinícius, no final, se você... Galera, coloca aí pra mim Coloca pra mim aí. O que você acha de... O que é capacidade física e o que é capacidade motora? Galera, tem uma galera aqui perguntando, porque a gente está em várias plataformas. A gente está no YouTube, está na sala de aula virtual, e tem a galera perguntando da planilha. Galera, essa planilha ela é exclusiva da Universidade do Exercício. Lá na Universidade do Exercício a gente tem planilha de controle de carga, né? A gente tem planilha de avaliação física, tem planilha de levantamento de peso olímpico, tem planilha de... Cara, tem planilha de uma série de parâmetros lá dentro. Né? E essa planilha é da Universidade do Exercício. Como é que você consegue? Fazendo parte da Universidade do Exercício. No final da aula de hoje eu vou oferecer algumas vagas para você fazer parte da UDOX, beleza? E aí se você fizer parte, você tem acesso não só a essa planilha, como a várias outras planilhas também. Tá? Capacidade... Então a galera tá interagindo aí. Então vamos lá. Qual que é a diferença entre capacidade física e capacidade motora? Vamos prestar bastante atenção, porque erros de metodologia, galera, erros de conceito, né, levam a erros de metodologia. Então a gente precisa ter muito claro o conceito na cabeça da gente para que a gente possa aplicar esse conceito. Quando a gente pensa em capacidade física, né, aqui eu tenho algumas capacidades físicas, ó, velocidade, resistência cardio, potência, flexibilidade e resistência anaeróbica. Capacidades motoras, por sua vez, a gente tem lá habilidade óculo manual, tempo de resposta, controle da força, coordenação motora, equilíbrio, né? E a habilidade motora são os gestos técnicos especialmente. Então,
né, a grande diferença que a gente observa entre capacidade física e capacidade motora é que as capacidades motoras elas têm um nível de solicitação do sistema nervoso central significativamente maior, né, do que as capacidades físicas. Maior do que as capacidades físicas. Ou seja, o sistema nervoso central ele é mais acionado quando eu tenho, né, as capacidades motoras do que as capacidades físicas. Por exemplo, né, eu penso, entre aspas, muito mais para arremessar uma bola no cesto, né, onde eu tenho lá a habilidade óculo manual, do que, por exemplo, para fazer um sprint máximo. E a habilidade motora, ela é o gesto técnico de uma maneira mais... Então, por exemplo, quando eu vou lá no supino, né, o movimento é o gesto técnico, é a habilidade motora. A força é a capacidade física. A capacidade de equilibrar a barra é a capacidade motora. Por isso que muitas pessoas, né, quando você troca o banco de supino da academia, né, as pessoas têm interferência direta no nível de força, por exemplo. Né? Por quê? Porque você alterou toda a percepção da pessoa em relação à pegada, tamanho da barra, tamanho do banco, formato do banco, né, e tudo mais. E essas alterações podem gerar alterações de equilíbrio que vão influenciar diretamente nos níveis de força e potência, por exemplo. Então é importante para o profissional de educação física entender os diferentes conceitos, né, relacionados à capacidade física, à capacidade motora, né, e assim por diante. Beleza? Muito bem. E aí, olha só. Vem aquela questão, né, professor? Das capacidades físicas, né? Quais avaliações eu vou fazer para cada uma das capacidades físicas? Então vamos lá. Vamos pensar nas capacidades físicas: resistência, força, potência e flexibilidade. A resistência ela é dividida em resistência aeróbica e anaeróbica. A força ela tem um componente dinâmico e isométrico, e também existe o que a gente chama de força rápida. Potência metabólica e mecânica e a flexibilidade, que hoje a gente pode até dividir ali flexibilidade e mobilidade, tá? Legal. Aí a pergunta que eu faço é: imaginemos que a gente tem 3 contextos. Imaginemos que a gente tem o contexto do fitness, a gente tem o contexto do esporte, do rendimento atlético, e a gente tem o contexto da saúde. Beleza? Fitness, saúde e esporte. Imagina, presta atenção no que eu vou perguntar agora. Imagina se nós pudéssemos estabelecer para cada uma destes contextos, saúde, fitness e rendimento atlético, quais seriam as capacidades físicas mais importantes para cada um desses contextos. Seria legal, não seria? Seria. E foi exatamente isso que cuidadosamente eu fiz para a aula de hoje. Observa quando eu apertar o Enter aqui o que vai acontecer com as cores desse esquema gráfico. Olha só. Foi. Observe, galera, que aqui ao lado a gente tem em amarelo saúde, em azul fitness e em branco rendimento atlético. E observe que cada capacidade física está preenchida com 1, 2 ou 3 destes contextos. Isso daqui pode servir para você, para te orientar quais são as capacidades físicas mais relevantes, mais importantes que você tem, mais coerentes, acho que essa é a palavra melhor, mais coerentes que você tem para cada um desses processos. Então, por exemplo, quando eu falo lá na resistência aeróbica,
ela é importante para o rendimento atlético, ela é importante para o fitness, ela é importante para a saúde. Quando eu falo em resistência anaeróbica, ela é importante para o fitness e para o rendimento atlético, não tanto para a saúde. Quando eu falo em potência, força, velocidade, ela é importante para o rendimento atlético. Quando eu falo em força dinâmica, ela é importante para o rendimento atlético, para o fitness e para a saúde. Né? Quando eu falo em potência mecânica, ela é importante para os três contextos. Né? As pessoas falam assim, professor, idoso precisa ser forte. Eu falo, não, idoso precisa ser potente, não precisa ser forte. Né? Porque não adianta o idoso ter força, ele precisa ter força para sair da cadeira com velocidade, ele precisa ter força para levantar da cama, ele precisa ter força para pegar, né? Ninguém vai pegar o sal na prateleira, né, de forma muito lenta. A pessoa levanta, pega o sal e baixa, né? Precisa de potência, que é a capacidade que eu tenho de fazer força pelo produto da velocidade, força vezes velocidade. E aí, uma vez estando a par destas condições, eu entro então na avaliação física. E quando a gente pensa em avaliação da força, né, a galera fala assim, o teste de um RM, o teste de um RM, o teste de um RM, o teste de um RM. Como que faz o teste de um RM? Porque a galera acha que o teste de um RM é colocar a pessoa no equipamento, né? Coloca a pessoa lá no equipamento, lá no supino, por exemplo, coloca um peso, chuta um peso e vê quantas repetições ela faz. E vai aumentando ou diminuindo as repetições, né, o peso, até que ela consiga fazer uma força máxima. Mas o teste de um RM, galera, tem protocolo. Isso daqui é o protocolo retirado do livro da Associação Nacional de Força e Condicionamento, Associação Americana de Força e Condicionamento. Como que faz o protocolo de força máximo? Anota os passos aí. Primeiro passo que você vai ter. Primeiro passo. Primeiro, você vai, né, fazer um aquecimento com um peso mais leve, que permita você fazer aí, né, 5 a 10 repetições não máximas. Vai descansar 1 minuto. Depois disso, você vai colocar um peso em que o indivíduo consiga completar ali cerca de 3 a 5 repetições. Então ele vai fazer primeiro 5 a 10 repetições, beleza? E aí, se ele tiver numa margem entre 5 e 10, tudo bem. Professor, por que, né, repetições, por exemplo, se ele fizer 8 repetições máximas, valeu. Se ele fizer 9 repetições máximas, valeu. Se ele fizer 10 repetições máximas, valeu. Se ele fizer 8 repetições, mas conseguiria fazer 15 repetições, esse peso precisa ser maior. Então você já sabe que no próximo passo você vai ter que trabalhar com um pouco mais de peso. A gente sugere, né, de 5 a 10% de incremento para membros superiores, 10 a 20% para membros inferiores. Também existem recomendações que prescrevem de aumentos de 2,5% a 5% para superiores, né, e de 5 a 10% para inferiores. Depende do aluno que você está trabalhando, depende, né, de como você consegue aumentar a carga, o peso no equipamento e assim por diante. Então, primeiro ele vai fazer 5 a 10 repetições, descansa 1 minuto. Agora ele vai fazer de 3 a 5 repetições e vai descansar 2 minutos. Agora ele vai fazer de 2 a 3 repetições e vai descansar de 2 a 4 minutos. E agora sim você vai, né, fazer o exercício adicionando 5 a 10% ou 10 a 20% de carga. Tá vendo aqui, ó, 2,5% a 5% ou 5 a 10%.
para atingir a uma repetição máxima. Então a gente tem 4 passos diferentes para chegar na força máxima, galera. Não é só, deita aí e aí a gente vai tentando encontrar a sua força máxima. Não. Primeiro, 5 a 10 repetições, descansa 1 minuto. Depois 3 a 5, descansa 2. Depois 2 a 3, descansa 4. Depois 1, descansa 4 se não conseguir. Diminui o peso, aumenta o peso numa ordem que varia de 2,5% a 10% para membros superiores, de 5% a 20% para membros inferiores. Isso é critério técnico para a execução do teste da forma como o teste deve ser aplicado. E aí eu falo para você, professor, meu aluno conseguiu 100. 100 o quê? 100 quilos. 100 quilos no supino é muito ou é pouco? Eu não sei quantos quilos o seu aluno pesa. Ué, 100 quilos no supino pode ser muito, 100 quilos no supino pode ser pouco. Depende do quanto que o seu aluno pesa. Concorda comigo? Porque existe um conceito que a gente chama de força relativa, galera. Força relativa, que é o quanto que meu aluno faz corrigido pelo peso corporal do meu aluno. E aí o que eu sugiro que você faça de verdade? Eu sugiro que você pegue a força que o seu aluno produziu no supino, escolha 2 exercícios, um de supino, um de membros superiores e um de membros inferiores. Professor, precisa ser o supino? Não! Pode ser qualquer um que seja para membros superiores, especialmente multiarticulares, e pode ser um que tenha para membros inferiores também, né? Especialmente multiarticulares. E aí você vai pegar a força relativa do seu aluno e vai pegar a massa, a força máxima que você encontrou do seu aluno e vai dividir essa força máxima pelo peso corporal do seu aluno. Se eu pegar, por exemplo, um aluno, né, que faz um teste de supino, um aluno aí, vamos pegar a idade do aluno que eu sugeri para vocês, tem 42 anos. Se ele conseguiu, né, entre 0,89 e 0,99 na força relativa, né, eu estou dizendo que ele tem um nível de força excelente, entre 0,89 e 0,99. Se fosse mulheres, por exemplo, eu falaria de 0,55 a 0,62. Existe uma tabela para isso. Existe uma tabela para isso, né? Professor, se eu pegar um cara que tem entre 20 e 20, né, tem lá menos de 20 anos, ele conseguiu acima de 1,3 de força para o supino, caraca, o cara tá arrebentando. E pro leg press, ele conseguiu acima de 2,2, tá arrebentando também. Então existe uma avaliação de força relativa para que você possa avaliar o nível de força. Então não é, foi 100 quilos, só isso, só essa informação. Tá? Existe a força relativa. O segundo parâmetro que a gente vai avaliar é a capacidade aeróbica. Né? Eu queria saber hoje como que você avalia a força e a capacidade aeróbica do seu aluno. Coloca aqui no chat para mim. Coloca aqui no chat para mim, como que você avalia a força e a capacidade aeróbica do seu aluno? Coloque aí, galera. Bora!
Né? Por que a galera tem dificuldade em falar como faz a avaliação da força, a avaliação da aeróbica? Porque, galera, na grande maioria das vezes não está sendo feito. E eu não culpo, tá? O esquema aqui não é julgar se tá bom, se tá ruim, se tá certo, se tá errado. Já passei dessa fase. Né? O esquema aqui é a gente pensar em perspectivas futuras. Não importa o que foi feito até agora, importa o que será feito daqui em diante. Né? Quando a gente pensa em avaliação da capacidade aeróbica, a galera já pensa em duas variáveis principais. Uma variável é VO2, a outra variável é limiar. Ah, eu avalio pelo VO2. Cara, só se você tiver um analisador de gases que custa R$400 mil para avaliar pelo VO2, ou se você fizer um teste indireto como o teste de Cooper. Ah, eu faço o teste de Cooper, mas não dá para você prescrever o treino a partir do teste de Cooper. Não é um bom teste para prescrição de treino. Ele é um teste bom para diagnóstico da capacidade. E o limiar? Limiar você precisa de um lactímetro, ou a partir de um teste como o teste de Concone, né, você precisa avaliar o limiar a partir da alteração da curva da frequência cardíaca ao longo do protocolo. Cara, viagem. Porque além de tudo você vai ter que comprar um monitor de frequência cardíaca. Pô, professor, então como é que eu faço? Faz um teste de velocidade crítica. O que é o teste de velocidade crítica? Seleciona lá, né? Duas distâncias com 24 horas de intervalo cada uma e pede que o seu aluno corra estas duas distâncias no menor tempo possível. Aqui ele correu em 207 segundos, 3 minutos e meio, e aqui ele correu em 510 segundos, 8 minutos e meio. E aí eu vou calcular a velocidade crítica. O que é a velocidade crítica? É a primeira distância menos a segunda distância dividido pelo primeiro tempo, né? Desculpa. A segunda distância menos a primeira distância dividido pelo segundo tempo menos o primeiro tempo. 1.200 metros por 303 segundos dá 3,96 metros por segundo. Multiplicado por 3,6 para converter em km por hora, 14 km por hora. 14,5. Pronto, agora eu tenho uma velocidade crítica. Se eu tenho a velocidade crítica, agora eu consigo de fato prescrever treino de corrida. Ah, vou fazer um treino, vou fazer um teste de limiar. Se você não tem lactímetro, o seu teste de limiar ele é indireto. E se o seu teste de limiar é indireto e utiliza a frequência cardíaca, isso já não se usa mais desde a década de 80. Né? Vai numa pista de corrida, né? Vai numa pista de corrida, né? Vai lá no Centro Olímpico de São Paulo, pergunta pra galera, pros treinadores de corrida, se eles fazem teste de limiar, cara. O modelo dos limiares múltiplos era um modelo muito utilizado para avaliação metabólica. É legal? É excelente, desde que eu faça numa ergospirometria ou a partir dos parâmetros metabólicos que são indicados a partir de um lactímetro, que a gente também ensina a fazer no curso de Fisiologia do Exercício que tem aqui dentro do Nefet. Não tem problema nenhum, a gente ensina, a gente não é contra. Né? Eu tenho lactímetro, já filmei, a gente mostrou a concentração de lactato em diferentes esportes, diferentes intensidades. Cara, se você procurar no YouTube, tem tudo do Nefet. Né? Só que a pergunta é, vale para a prescrição do treino de corrida? Apenas para quem nunca prescreveu treino de corrida, porque quem prescreve treino de corrida de fato vai ver que a velocidade crítica é o melhor parâmetro que você tem para a prescrição do treino. Como assim, professor? Simples. Isso aqui é uma imagem retirada do livro do professor Boucher, né? E aí, em cima da velocidade crítica,
nós saberemos qual é a velocidade ideal para trabalhar cada um dos protocolos de HIIT. Aí a gente tem HIIT intervalos longos, HIIT intervalos curtos, HIIT de protocolo de sprint repetido e o Sprint Interval Training. Então, se eu quero trabalhar com o Sprint Interval Training, eu estou falando em aproximadamente 95% da minha velocidade crítica. Se a minha velocidade crítica foi de 14 km por hora, eu vou trabalhar em aproximadamente 22, 23 km por hora para ser uma atividade de sprint. Por isso que eu faço A na quadra. A fórmula do sprint, se eu quero um HIIT longo é muito simples, né? Eu tenho lá de 2 a 4 minutos. Professor, como que funciona cada um desses protocolos de HIIT? Está aqui para vocês, ó, de presente. A fórmula de velocidade crítica, galera, é uma fórmula que é utilizada no esporte, ó. Não tem um autor específico. Vários autores defendem a velocidade crítica, utilizam a velocidade crítica para natação, para o ciclismo, para corrida. Só que na bike, por exemplo, no ciclismo, não se chama velocidade crítica. Se chama limiar de potência funcional. Functional Power Threshold, que é o Functional Threshold Power, FTP. Limiar de potência funcional. Pois é. Nessas distâncias aqui, tá? Ah, professor, mas aqui o cara fez 2.400 metros em 8 minutos. O cara é muito bom. Tudo bem, é um exemplo, né? É lógico. O cara vai fazer 2.400 metros em... Você vai pegar um cara sedentário, vai fazer isso daqui nos 18 minutos. Pegar um cara bem treinado, vai fazer nos 12 minutos. 8 minutos é um atleta. Beleza. Né? E aí você vai calcular a velocidade crítica do seu aluno. Tá? Isso aqui foi um exemplo. Isso aqui é um exemplo só. Beleza. Muito bem. Professor, qual protocolo de HIIT eu trabalho? Vamos recorrer ao professor Insurim. Né? Vamos começar com protocolos mais longos e conforme a gente vai avançando no programa de treinamento, a gente vai tendo treinos mais intensivos. Então sai lá do HIIT longo para o HIIT médio, para o HIIT curto, para o HIIT muito curto, né? E aí você tem lá tanto a taxa de trabalho, né? E recuperação, que você tem aqui 1 para 0,3, por exemplo, 1 para 3, 1 para 10, e você também tem o número de séries e o número de repetições que você tem para cada uma das manifestações do treinamento aeróbico, né, de intensidade ou intervalado de intensidade elevada, beleza? E aí você vai ter lá uma prescrição muito mais coerente, muito mais adequada, né, de um protocolo de aeróbico do que se você ficar na viagem só do limiar e do VO2, galera. Limiar e VO2, né? Limiar e VO2 é extremamente satisfatório quando a gente discute a questão das adaptações metabólicas e da fisiologia. Agora, teste para prescrição de treino precisa ser teste de desempenho. Eu fico tentando entender por que na musculação a gente faz um teste de desempenho máximo, que é de força máxima, né? E no aeróbico a gente fica com um teste de limiar sem fazer direto um teste de capacidade física. Vamos para o teste de capacidade física, velocidade crítica, é prática. O profissional de educação física precisa de prática, ele gosta de prática. E precisa de uma prática que dê certo lá no dia a dia dele, que seja uma coisa factível. Professor, mas meu aluno não aguenta correr 2.400 metros.
Falo, beleza, então que ele corra 1.600 e que a outra distância você coloque 800. O importante é você ter esse padrão, né? Esses dois valores para que a gente possa calcular esse coeficiente e fazer uma estimativa que pode estar um pouquinho acima, pode estar um pouquinho abaixo. É a mesma coisa que a galera, professor, velocidade crítica então é o limiar? Não! Velocidade crítica está acima do limiar. A velocidade crítica está entre um ponto médio entre o limiar e a mínima velocidade correspondente ao máximo consumo de oxigênio. Galera, profissional de educação física precisa ter clareza de conceito. Porque senão a gente vai ficar acreditando, né, que a eletromiografia está associada com força e hipertrofia. Eu canso de ver, né, na internet, por exemplo, canso de ver, né, a galera fazendo eletromiografia e utilizando o dado da eletromiografia, né, para dizer assim, ó, tá vendo? Se você quer mais hipertrofia, trabalhe tal músculo, porque ele tem uma ativação eletromiográfica maior. E não é assim que a coisa funciona. Vamos entender? O sinal eletromiográfico, ele deve sempre ser normalizado pela ação voluntária dinâmica máxima. O que isso significa? Significa que você vai ter lá uma ação voluntária dinâmica máxima e um determinado exercício, e aí você vai, né, verificar qual que é a magnitude de ativação daquela musculatura frente a essa ação voluntária dinâmica máxima que você teve. Então ela fala assim, olha, ativa 20% da musculatura comparado com a ação voluntária isométrica máxima. Né? Ativa com a ação voluntária dinâmica máxima, com a ação voluntária isométrica máxima. Ativa 21 a 40%. Ativa 41 a 60%. Ativa mais de 60%. Aqui tá dinâmica, galera, mas é isométrica, tá? Tá escrito errado aqui. Ativa mais de 60%. E aí você vai ter uma classificação qualitativa para cada uma dessas ativações. Então é como se eu fizesse o seguinte: pegasse lá um exercício, né, tipo rosca direta, fizesse uma ação isométrica voluntária máxima, pegasse o maior nível de força produzido na musculatura e o maior nível de ativação. E aí depois eu faço rosca direta com a pegada supinada, neutra ou pegada pronada, e aí eu vou ver o quanto que o meu bíceps braquial, referente à minha ação isométrica voluntária máxima, ele ativou. Se ele ativou de 0 a 20%, por exemplo, foi uma ativação baixa, de 21 a 40 uma ativação moderada, de 41 a 60 alta e acima de 60 muito alta. Beleza? Beleza. Maravilha. Só que aí tem um problema. O sinal eletromiográfico é um sinal que precisa ser tratado, porque ele trabalha com radiofrequência. Se ele trabalha com radiofrequência, meu celular trabalha com radiofrequência, como é que eu posso conectar um indivíduo a um eletrodo, a uma máquina de eletromiografia e filmar esse indivíduo com o meu celular, que também tem radiofrequência, se eu estou falando de um sinal eletromiográfico? A própria presença do celular na sala da coleta já vai interferir no resultado que você está tendo. Então, essa história de, olha, eu estou fazendo aqui uma eletromiografia ao vivo para você ver como é que funciona, cuidado com isso. Porque o sinal eletromiográfico que sai do aparelho, ele está um sinal sujo. Para você ter de fato um entendimento do que aquele sinal está fazendo, você precisa ter um tratamento desse sinal eletromiográfico. Esse tratamento ele envolve softwares estatísticos. Né? Você leva 1, 2, 3 dias muitas vezes para poder, né, identificar e fazer o tratamento do sinal. Cuidado. E eletromiografia te mostra um comportamento agudo.
te mostra o que está acontecendo naquela musculatura naquele momento. Hipertrofia é um processo crônico. Não adianta olhar a eletromiografia pensando em hipertrofia. A eletromiografia vai responder qual musculatura apresenta maior solicitação naquele momento, naquela variação. Ponto. Se isso vai interferir na hipertrofia ou não, isso é outra conversa, porque a hipertrofia é multifatorial. É a mesma coisa que discutirmos hoje a questão, né, da hipertrofia regional. Esse daqui é um estudo bem legal que os caras trabalharam. Eles compararam, né, diferentes exercícios ou um único exercício para hipertrofia de diferentes lugares ao longo do comprimento muscular. Né? E olha só o que eles encontraram, que interessante, que o grupo que variou exercícios, ele teve, né, uma hipertrofia, ou gerou hipertrofia muscular nas porções de forma mais simétrica, ou de forma mais distribuída, nas diferentes porções de todas as musculaturas, porção proximal, medial e distal. E aí o cara lê esse negócio e fala assim, legal, professor, então o esquema é variar exercícios. Também não! Porque você não pode ficar variando exercício com períodos inferiores a um mesociclo. Varia exercícios no mínimo a cada 2 meses. Por quê? Porque você terá tempo suficiente para verificar, inclusive, se o cara ganhou força e melhorou o padrão de recrutamento e o padrão de execução naquele movimento. Se você quem varia muito não avalia nada. Mas, quando eu penso no bodybuilder ou no bodybuilding, quando eu penso no bodybuilding, que o importante é o volume, a densidade, a simetria, parece que colocar mais exercícios para aquela mesma musculatura pode contribuir positivamente. Coisa que os fisiculturistas já sabiam desde a década de 70, mas que a gente está conseguindo somente hoje justificar a partir, né, da ciência. E aí, né, perante a todos esses dados, a gente vai periodizar, programar, planejar. Ah, professor, mas eu vi um autor, eu vi um artigo, eu vi um professor falando que a periodização, né, ela serve só para o esporte, que a periodização ela não se aplica ao meu aluno, porque o meu aluno falta, o meu aluno não é disciplinado, o meu aluno... Talvez essa pessoa nunca tenha aplicado periodização na vida dela. Porque eu hoje ainda atuo como personal trainer e até hoje eu aplico periodização, programação, planejamento, chame do que quiser, né, em todos os meus alunos. Existe uma tentativa da literatura de dizer que periodização é diferente de programação. Periodização seria algo mais a longo prazo, programação é aquilo que a gente faz para a semana seguinte. Então vou programar os treinos, é programação, porque é curto prazo. Periodização é longo prazo, envolvendo de 4 a 12 meses, por exemplo. Na minha concepção, periodização é uma programação, é um planejamento. Então, para mim, não existe essa diferença conceitual. Mas para que serve a periodização, professor? Para você quebrar essa estagnação que existe nos ganhos de força e de hipertrofia muscular ao longo dos programas. Porque a periodização permite que você tenha um controle e um ajuste fino de meios, métodos, intensidade, volume, densidade, intervalos de recuperação. A periodização vai permitir que você tenha uma visão muito mais criteriosa na distribuição dessas capacidades ao longo do tempo. Veja, né, quantos assuntos a gente está discutindo até então. Treinamento de força, treinamento aeróbico, periodização.
Fisiologia do exercício, cara. Né, a galera fica, eu faço supino na bola, eu faço supino no banco, eu faço treino funcional, eu faço treino com pesos tradicional. O que eu faço? Eu falo, não sei, depende do que você quer. A fisiologia pode nos ajudar a responder isso aqui. Esse estudo, por exemplo, comparou a carga de 6 repetições máximas e a atividade muscular no supino em 3 diferentes superfícies: banco reto, almofada de equilíbrio e bola suíça. Trabalharam com eletromiografia, então a gente consegue ver aqui o banco reto, aqui a gente consegue ver a almofada de equilíbrio e aqui a gente consegue ver a bola suíça. Né? Quais foram os resultados encontrados? O primeiro resultado foi que com o banco reto, a carga realizada foi superior do que com a almofada de equilíbrio e do que com a bola suíça. Quando foi avaliada a ativação eletromiográfica, o peitoral maior apresentou menor ativação na bola suíça. Em contrapartida, o reto abdominal apresentou muito maior ativação no banco, na bola suíça do que no banco reto, ou do que na almofada de equilíbrio. Depende do que você quer. Depende literalmente do que você quer. Né? Por que depende? Porque a educação física ela é muito mais do que discutir 3 de 12 ou 4 de 10. A educação física é complexa. E, infelizmente, hoje, menos de 3% dos profissionais de educação física estão aptos a realmente entender os conhecimentos que são necessários para chegar ao próximo nível da profissão. A grande maioria dos profissionais de educação física, infelizmente, galera, eu falo isso com dor no coração, mas não entram na profundidade de cada temática, tem um conhecimento muito raso sobre tudo. Né? As ciências do exercício e do esporte permitem que a gente leve o nosso nível de atuação para um próximo degrau. Você, enquanto profissional de educação física, só vai alcançar o verdadeiro patamar de profissional da saúde quando você se atualizar não mensalmente, mas sim semanalmente. Emagrecimento, hipertrofia, força, resistência e todas as demais capacidades físicas e os mais distintos objetivos jamais serão alcançados sem que você aplique de forma coerente as ciências do exercício. Mas, infelizmente, segundo inclusive pesquisas próprias, mais de 98% dos profissionais de educação física não sabem prescrever programa de treinamento. E sabe o que vai acontecer com isso? Né? A gente vai acabar sendo substituído. Né? Como a Blockbuster foi substituída pela Netflix. Né? Como as lojas de disco foram substituídas pelo Spotify. Né? Que o personal trainer, se continuar nessa pegada de fazer mais do mesmo, 4 de 12, né? Não levar em consideração, né? Não se atentar à questão da avaliação, não se atentar à questão da fisiologia, não se atentar à questão da periodização, aos diferentes meios de treinamento e assim por diante, ele vai ser substituído pelo Nike Training Club, né, pelos aplicativos do fitness, né? E agora o cara não precisa nem do aplicativo do fitness, porque dentro do Netflix você tem a Nike Training Club. A Nike fechou uma parceria com o Netflix para colocar o Nike dentro do Netflix. Ou seja, se antes tinha um pouco de dificuldade, agora não tem mais nem dificuldade de acesso, galera. Segundo o site do Conselho Federal de Educação Física, o avanço tecnológico exponencial vai até 2030 extinguir um emprego em cada 5. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você saiu agora ou faz tempo da faculdade? Se você saiu agora, você já viu que a faculdade ela não é capaz de te ensinar absolutamente nada daquilo que você precisa para ter excelência como professor de educação física. E se você já saiu faz tempo, muita coisa mudou.
né? As faculdades hoje, elas têm uma quantidade absurda de alunos por turma. Diversos cursos da área da saúde são ministrados sem especificidade. Um semestre para você trabalhar fisiologia, treinamento e tudo. Professores muitas vezes que não apresentam domínio técnico, que apelam para trabalho sem sentido e prejudicam ainda mais o seu aprendizado, o seu futuro. As aulas são 100% teóricas e quando práticas também não tem muito sentido. E aí quem acaba pagando o pato é você. A educação física muda muito, né? Olha isso aqui que eu trouxe para você, né? Tira print desses slides. Olha a quantidade de estudo publicado envolvendo fisiologia do exercício, 300 mil estudos. Envolvendo treinamento de força, 32 mil estudos. Envolvendo treinamento de resistência, 18 mil estudos. Envolvendo perda de peso e emagrecimento, mais de 150 mil estudos. Envolvendo hipertrofia, mais de 140 mil estudos. Envolvendo desempenho esportivo de maneira geral, mais de 90 mil estudos. Se você trabalha com academia, você precisa se atualizar semanalmente. Se você trabalha como personal, você precisa se atualizar semanalmente. Se você trabalha em pequenos estúdios, você precisa se atualizar semanalmente. Se você trabalha com crossfit, cross-training, precisa se atualizar semanalmente. Com grupos especiais, precisa se atualizar semanalmente. Ah, professor, a educação física é uma área ruim. Não, a educação física não é uma área ruim. Tá aqui, ó. Mercado fitness cresce de forma extraordinária no Brasil, mobilizando 8 milhões de reais por ano em todo o país. Cresce demanda do mercado fitness e saúde, reportagem do Terra. Mercado fitness movimenta 10 bilhões de reais no Brasil e busca por profissionais só cresce. Indústria esportiva no Brasil, investimento e mercado em crescimento. Galera, tá na cara. O melhor momento que a gente tem da educação física é agora. Não espera demais. Porque quem espera demais fica com baita medo de perder aluno, tem medo da concorrência, tem vergonha na hora de justificar o valor da hora-aula, pensa em trocar de profissão e tem estagnação financeira. Não pense, não espere demais. Não seja mais um. Não adie seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional. Você tem a obrigação de se dedicar à educação física. Sabe por quê, galera? Eu vou ser muito sincero. Eu duvido que tenha um aqui presente, um aqui presente, que não queira melhorar a renda, que não queira se preocupar excessivamente em perder mais alunos, que quer proporcionar para si, para a família, para quem ama, experiências fantásticas, que quer ter mais orgulho de si mesmo e fazer parte de uma comunidade de excelência dentro da educação física. O profissional de educação física precisa parar de sofrer de prestígio social para ter boa remuneração, né, para ter mais clientes, para ser mais respeitado, para ser mais valorizado. A chave do sucesso se chama conhecimento. É conhecimento. É conhecimento. Né? E aí eu pensei, poxa, galera, né? E nem sempre eu tive esse conhecimento. Eu fui buscando. E aí, né, vem aquela coisa assim, qual que é a missão da minha carreira a partir de agora? Né? Era conciliar a teoria e a prática, né? E pegar as duas e gerar excelência. Por quê? Porque eu dei aula nas principais universidades do estado de São Paulo, né? Trabalhei na graduação, na pós-graduação, fui revisor e continuo sendo de revista internacional, trabalhei por vários clubes, academias, universidades, escolas. Falei, cara, eu vou pegar toda essa minha experiência prática e vou criar o Nefet, que é o núcleo de excelência. Só que aí, sabe o que eu pensei? Presta atenção.
Eu falei, poxa, acompanha, me dá 10 minutinhos, a gente, né, tá chegando no final aqui, me dá 10 minutinhos da sua atenção. Você não vai se arrepender. Eu pensei assim, poxa, cara, seria legal se a gente tivesse um Netflix de conteúdos relacionados à educação física que a gente pudesse sempre, né, recorrer quando a gente tivesse dúvida. E melhor do que isso, um Netflix que nós fôssemos o roteirista. Como assim, professor? Fala assim, professor, eu estou trabalhando aqui com um indivíduo que teve um AVC. Né? Eu queria aula de pessoas, né, pressão de exercícios para pessoas que têm AVC. E essa aula aparece lá para você. Essa é a Universidade do Exercício. A gente criou a Universidade do Exercício. Né? Dentro da Universidade do Exercício, você tem lá curso de suplementação, curso de kettlebell, curso de carga de treinamento, curso de treinamento avançado para glúteos, curso de ciclismo, de powerlifting, de levantamento de peso olímpico, de mobilidade, de flexibilidade, de bodybuilding, né? De fisiologia aplicada ao personal, de avaliação física. Né? A gente tem módulo de treinamento de força, módulo de treinamento aeróbico, módulo de nutrição esportiva, módulo de avaliação do desempenho, módulo de avaliação física, módulo de grupos especiais, pressão de exercício para grupos especiais, módulo de como melhorar a motivação e a efetividade ao treinamento. Além disso, né, a gente tem um grupo de estudos exclusivo que sempre se reúne quando tem aulas ao vivo da Audoex. Né? Muitas vezes eu pego um artigo que está em alta, mando para a galera da Audoex ler o artigo e discutirmos juntos em uma aula. Né? E o melhor de tudo, muitas vezes a gente faz uma aula fazendo mapas mentais, né? Ligando todos os conceitos e conhecimentos que estão sendo aprendidos naquela plataforma. Essa é a Universidade do Exercício. E você ainda pode escolher 3 temas diferentes para a gente preparar aulas exclusivas para você. Ou seja, você é também formador e responsável pela própria Universidade do Exercício. Só que ela não é para todo mundo. Né? A Universidade do Exercício é para quem realmente quer tirar o melhor da educação física, quem quer aprender de fato, né? Quem quer ter concentrar todos os estudos em uma única plataforma, em um único local, né? E que ainda, né, ganha certificado por isso, porque todo mês você vai ganhar aí um certificado de 10 horas, porque toda semana tem aula nova, tá? Então, a Universidade do Exercício, ela serve para integrar, assim como eu integrei hoje, nessa aula que eu acabei de dar para você, que você viu como que vários conhecimentos podem ser integrados em um único estudo de caso, né? O objetivo da Universidade do Exercício é integrar os diferentes conhecimentos. E olha lá, professor, muito bacana esse portal de aulas práticas. Na medida que vou explorando aqui, vou aprendendo muito. Aula sensacional, muito bom, show de bola, espetacular. Suas aulas são show, clareza absurda, aula incrível. Mestre, suas aulas são show, enfim. E aí você fala assim, professor, quanto é que custa a Universidade do Exercício? Porque ela é um portal pago, né? O Nefet é uma empresa. E a Universidade do Exercício ela custa R$ 997 por ano. Só que em aulas promocionais como essas aqui, a gente faria a Universidade do Exercício por R$ 497 por ano, para te incentivar a fazer parte. Só que você não vai investir nem 997 nem 497. A gente tem aqui dentro do Nefet um programa de bolsa de estudos. O que é bolsa de estudos? É oferecer o mesmo produto por uma condição muito melhor, para possibilitar que aqueles que não têm condições muito favoráveis agora possam também fazer parte. Ou seja, vender mais barato para que pessoas que não têm muitas condições financeiras possam fazer parte e aprender. Porque o conhecimento ele foi feito para ser popularizado. O conhecimento não é para ser para poucos. Então, olha só. Só que também a gente não pode dar muita bolsa porque prejudica o caixa da empresa. Então, olha só.
A gente vai oferecer 20 bolsas hoje, para você que está aqui. A gente vai oferecer 20 bolsas hoje. Então, olha só, a Universidade do Exercício, ela seria R$ 997 reais por ano. Em aulas como essa, a gente colocaria por R$ 497 reais por ano. Você não vai pagar 997 nem 497. Você vai investir R$ 397 reais por ano, não é por mês, é por ano, na Universidade do Exercício, que daria aproximadamente, ou dará aproximadamente, 12 de R$ 39,62, beleza? Só que são apenas 20 vagas nessas condições. Como que você vai fazer? Ou seja, de 997 você vai investir 12 de R$ 39,62, ou se quiser pagar à vista, tem mais 15% de desconto, vai para R$ 397 reais. Como que vai fazer? A gente vai colocar um link para você aqui no chat. Beleza? Vai ter um link para você aqui no chat do YouTube, tá? Tem um link na sala de aula virtual para quem está na sala de aula virtual. A gente está com mais de 200 pessoas ao vivo. E o link também está na descrição do vídeo, tá? Até quem está acompanhando por outras plataformas como Instagram, pode até mandar um direct escrito "eu quero", que a minha equipe está lá, né, do outro lado com o link em mãos para te mandar o link para você poder também fazer a sua inscrição, tá bom? Então, de 997 você vai investir 12 de R$ 39,62. Galera, os primeiros 20 que clicarem no link, então vai aparecer um link para você aí no chat do YouTube ou na sala de aula virtual. Se não apareceu, atualiza a sua página que vai aparecer. Os primeiros 20 que clicarem no link e efetivarem a inscrição vão ter acesso à Universidade do Exercício e vão ter acesso a todos aqueles cursos que foram falados ali. E, além disso, todos os cursos que forem adicionados ao longo do ano na Universidade do Exercício, por exemplo, Strongman, que pode ser adicionado no começo do ano que vem, você também vai ter acesso, tá bom? Se for dentro desse período vigente. Galera que está no Instagram, tem bastante gente no Instagram, a galera precisa falar "eu quero", precisa mandar lá no direct, tá? Então se escreve "eu quero", manda no direct, porque na tela do Instagram não é possível mandar o link para você, manda pelo direct. A galera que está no YouTube, clica no link que está fixado para você aí no chat, assim que você clicar no link, você vai para essa tela, que é uma tela de inscrição. Aí você vai colocar lá o seu nome completo bonitinho. Por que o nome tem que ser bonitinho? Porque você vai receber um certificado mensal. Esse certificado mensal é um certificado de 10 horas. Por que todo mês você recebe um certificado novo? Porque todo mês tem aula nova. Na verdade, tem aula nova toda semana. Então, toda semana sobe uma aula nova dentro da Universidade do Exercício. Então, é um portal de educação continuada. É um portal que você vai aprender toda semana, né, com conteúdos novos. Pessoal do Instagram, precisa mandar no direct. Escreve "eu quero", manda, tem um símbolo que parece um aviãozinho aqui embaixo. Manda no direct que a minha equipe manda para você o link de inscrição, beleza? Professor, quando eu for renovar, quando eu for renovar a minha Universidade do Exercício, eu vou pagar R$ 997 reais? Não! A renovação ela ocorre de forma automática, mas avisada. Então você vai ser avisado: olha, nós vamos renovar. Se você não quiser, você não renova. Mas você não vai renovar pelo valor integral. Você vai renovar pelo valor que você fez a inscrição, que é o justo. Pô, senão é enganação, né? Você faz a inscrição por R$ 397, aí na renovação cobra R$ 1.000 de você, não é legal. Você vai ficar meio zangado, e eu entendo. Então, uma vez que você fez a inscrição por R$ 397, se você quiser na sua renovação, o valor de R$ 397 vai ser mantido, tá bom? E o acesso à Universidade do Exercício, esse valor é para o acesso anual. Então você tem lá um ano de acesso.
E depois de um ano de acesso, quero renovar, você renova para mais um ano de acesso, mesmo porque vários conteúdos novos vão sendo colocados, tá? Então, por exemplo, a gente está entregando aulas de kettlebell, a gente está entregando aula de mobilidade, então mobilidade de tornozelo, punho, quadril, escápula, ombro, né? Enfim, tem várias aulas de mobilidade. Levantamento de peso olímpico. Professor, todas as aulas são com você? Claro que não. Como é que pode? Né? Não posso manjar de tudo, não posso entender de tudo. Né? Aula de levantamento de peso olímpico vai ser comigo? Não, não é aula, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo são cursos inteiros que você tem dentro da Universidade do Exercício. Isso aqui são cursos inteiros que você tem dentro da Universidade do Exercício. Curso de suplementação, de kettlebell, de carga de treino, manual de treinamento avançado para glúteo, ciclismo, powerlifting, LPO, mobilidade, avaliação física, né, bodybuilding, flexibilidade, isso aí tudo são cursos. E isso daqui são módulos, né? Então você tem lá um módulo de treinamento de força, um módulo de treinamento aeróbico, um módulo de ciclismo, um módulo de nutrição esportiva, de avaliação do desempenho, avaliação física, avaliação fisiológica, módulo de grupo especial para você saber prescrever treinamentos para grupos especiais, né? Módulo de motivação e afetividade. E assim por diante. Beleza? Muito bem, galera. Depois que você clicar no link, você vai para essa tela. Coloca o seu nome bonitinho para que você possa receber o seu certificado. Beleza? Coloca o seu nome bonitinho para que você possa receber o seu certificado mensal. Professor, eu posso usar esses certificados mensais para horas complementares, concurso público, concurso interno de academia? Não só pode, como deve. É como se todo mês você estivesse fazendo um curso novo. Por quê? Porque todo mês tem um conteúdo novo dentro da plataforma. Outra coisa, coloca o seu e-mail bonitinho, porque uma das perguntas que mais me faz é: legal, professor, eu fiz a inscrição agora, quando que eu posso começar, né, a navegar pela Universidade do Exercício? Agora. Então, assim que você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail, beleza, do Hotmart Club, e esse e-mail ele vai contar lá com o cadastro para você poder entrar já no portal e começar a estudar imediatamente, beleza? Então já vai ser agora que você vai ter acesso à Universidade do Exercício. E aí, vamos ser sinceros, né, galera? Eu gosto de jogar bastante o jogo do se você ganha. A galera pergunta assim: professor, por que custa R$397, né? R$39 por mês? Fala, tem uma lógica isso. Qual que é o menor salário que a gente tem na educação física? O menor salário da educação física é o salário de um estagiário. Um estagiário hoje ele ganha mais ou menos R$600, mas eu vou chutar, estou sendo aqui, né, muito pessimista e estou colocando R$400 de salário para o estagiário, tá? R$400. Cara, R$39 é menos do que 10% do salário de um estagiário. Se você ganha R$800 por mês, é menos que 5% da sua renda. Agora, se você não quiser investir menos que 5% da sua renda para poder se qualificar em um portal que vai te dar curso abrangendo as principais áreas da educação física, desculpa, né? Você não está nem preparado para estar dentro da Universidade do Exercício. Né? Não está nem preparado para estar aqui, também não faz nem o perfil da Universidade do Exercício. Né? O perfil da Universidade do Exercício é um perfil da galera que quer realmente, né, proatividade, que quer realmente, né, mais, que quer conquistar mais, que quer ir mais além aí e mais adiante na profissão. Beleza? Outra coisa, você tem uma garantia. A gente respeita, né, como nós somos uma empresa, a gente respeita o Código de Defesa do Consumidor e a gente dá uma garantia de 7 dias. O que significa isso? Você se inscreve hoje, se você não gostar, né, do curso, você tem 7 dias para pegar 100% do seu dinheiro de volta, beleza? Se você não gostar em até 7 dias, você vai ter 100% do seu dinheiro
de volta para poder pegar o seu dinheiro de volta, beleza? E para começar, você precisa, para entrar na Universidade do Exercício, a primeira coisa é você fazer a sua inscrição. Quem está no YouTube tem o link fixado no chat. Professor, o link não aparece para mim, atualiza a página que vai aparecer. O link fixado no chat ou na descrição do vídeo. Quem está na sala de aula virtual, clica no botão escrito Eu Quero. Quem está no YouTube, precisa escrever Eu Quero aqui no comentário, clicar nesse símbolo que parece um aviãozinho e mandar no meu direct, que a minha equipe vai mandar o link de inscrição lá pelo direct para você. Beleza? A gente já esgotou aí das 20 vagas, 15 já foram para o Beleléu, a gente tem as últimas 5 vagas, né, para a galera que quiser fazer parte da Universidade do Exercício. Beleza? Muito bem. Professor, depois que eu faço a inscrição, quando que eu começo a estudar? Na hora. Então você fez a inscrição, já vai lá no seu e-mail, confere o seu e-mail que você já deve ter recebido, né, o link de acesso à Hotmart para você poder acessar a Universidade do Exercício. Beleza? Professor, eu posso fazer a inscrição pelo boleto bancário? Você pode fazer a inscrição pelo boleto bancário com uma condição. Desde que você tenha a certeza de que você vai pagar o boleto bancário. Não me faz inscrição no boleto bancário sem que você tenha certeza que você vai pagar o boleto bancário. Beleza, galera? Podemos combinar assim? Podemos combinar? Porque se você não paga o boleto bancário, a gente precisa pagar o boleto bancário. E a gente tem 20 vagas. Dessas 20 vagas que a gente tem, né, se você emite o boleto bancário, você tirou a vaga de alguém. Você não paga o boleto, você tirou a vaga de alguém e não pagou o boleto. É infantilidade fazer isso. Então não faça isso. Beleza? Não faça isso. Só emite o boleto se você tiver certeza que vai pagar o boleto. Ninguém está obrigando você a nada. Você não é obrigado a nada, né? Ah, professor, só quero ficar com a aula. Beleza, assiste a aula. Obrigado pela presença, pela participação. A gente se encontra em outro momento. Mas não prejudique terceiros. Beleza? Galera do Instagram que está colocando Eu Quero, precisa escrever no comentário e mandar no direct. Porque aqui não dá para colocar o link para você clicar, no direct dá. Então você precisa mandar no direct para que a minha equipe possa te mandar um link pelo direct para você poder fazer parte, né, da Universidade do Exercício. Beleza? Dúvidas? Vamos ver aqui. Galera tá pedindo para mostrar de novo os cursos. Galera, esses daqui são os módulos que a gente tem lá dentro. Então tem módulo de treinamento de força, tem módulo de treinamento aeróbico, né? No módulo de treinamento aeróbico a gente fala de HIIT, comportamento de frequência cardíaca. Tem vídeos tanto teóricos como vídeos práticos. Tem módulo de ciclismo, módulo de nutri esportiva, de avaliação física, avaliação fisiológica, avaliação, né, de desempenho, prescrição de exercícios para grupos especiais, pessoas com asma, hipertensão, diabetes, câncer, fibromialgia, depressão e por aí vai. Metodologia da pesquisa científica, motivação e afetividade aplicada ao exercício e ao esporte, né? Tem as aulas ao vivo, tem o grupo de estudos, e tem o certificado mensal para você que faz parte da Universidade do Exercício. Beleza? Muito bem. Dúvidas, sugestões, mágoas, reclamações? Se você parar para pensar, tem um problema muito grande de educação física. Muitos profissionais de educação física deixam para se atualizar. Não precisa, tá tudo bem, eu manjo tudo. E aí você não tem uma consequência direta, você tem uma consequência eterna. É uma consequência a longo prazo, não é a curto prazo. Qual que é a consequência a longo prazo? Seu trabalho vai ser igual ao dos outros.
A vida é assim. Se você não aprende, todo mundo que assistiu a aula de hoje aprendeu tudo que eu ensinei na aula de hoje. Portanto, você está igual aos iguais, né? Você não está diferente dos iguais, você está igual. Né? Você só vai ser diferente a partir do momento que você tiver acesso a algo que eles não têm, né? E quando você tem acesso a algo que eles não têm, você resolve problemas que eles não são capazes de resolver. Então você consegue cobrar aquilo que eles não podem cobrar. E aí você rentabiliza mais. O grande problema da nossa área, da área da educação física, é que a galera acha que sabe tudo. E aí quando você coloca na prática para executar, vê que não sabe. Mas é arrogante a ponto de pensar que precisaria saber. Você entende? Então, esse é o problema pelo qual a educação física não cresce no Brasil, pelo contrário, né? Pela vaidade que se tem dos profissionais de educação física que não sabem, na grande maioria das vezes, né, todas essas temáticas, por exemplo, mas falam assim, não, eu já sei. Sabe mesmo? Então pega 2 folhas de caderno e escreve 2 folhas sobre uma dessas temáticas aqui, ó. Ou se sabe todas sobre todas as temáticas. É isso que a gente precisa pensar, né? Então você vai ter acesso ao curso completo de suplementação, que é aerobel, powerlifting, levantamento de peso olímpico, ciclismo, mobilidade, avaliação física, bodybuilding, flexibilidade, fisiologia do exercício aplicada a personal e manual de treinamento avançado para glúteos, carga de treinamento e carga de treinamento. Beleza? E esses aqui são os módulos que você terá acesso dentro da Universidade do Exercício. Fechou? Muito bem. É isso aí, galera. Então tem as últimas 3 vagas aí. Quem quiser, quem tiver interesse, clica no link que foi colocado no chat. E aí você pode se inscrever pelo link que foi colocado no chat. Beleza? Eu vou encerrando por aqui, vou chegando ao final de mais uma aula. Queria agradecer a presença e a participação de todos e todas vocês. Muito obrigado. Né? Professor, depois que eu faço a inscrição, tem umas perguntas aqui. Como que eu recebo acesso? Já no e-mail. Você vai lá na sua caixa de entrada, vai estar lá. Compra aprovada, seu acesso a nome do curso. Você entra, clica em acessar meu produto, coloca seu e-mail e sua senha. Professor, eu não lembro a senha. Clica aqui em esquecer sua senha. E aí você já está dentro do curso, está dentro da Universidade do Exercício. Beleza? Como dizia o Borg, o qual eu tive a oportunidade de apresentar o meu doutorado, ele disse assim para mim quando eu apresentei o doutorado: você está ótimo e o trabalho é excelente, mas você sempre pode fazer mais e melhor. E no final é isso que faz a diferença. Né? Essa frase é uma frase de muita inspiração para mim, porque isso mostra que por melhor que estejamos, a gente sempre pode fazer melhor, desde que a gente tenha um componente básico da competência. E o componente básico da competência é a humildade. A humildade de assumir que a gente sempre pode fazer melhor e que a gente não sabe tudo. Né? Então, isso é uma frase que eu levo junto comigo para a minha vida. Beleza? Como diz o Danny Johnson, se algo se interpõe entre você e seu sucesso, mova-o, nunca seja negado. Acontece que muita gente vê que, né, a procrastinação, amanhã eu faço, né, deixa para a próxima, né, isso se interpõe entre você e o seu sucesso. E tá tudo bem, só saiba que da mesma forma que você adia o investimento, você adia o crescimento. A vida é assim, é preto no branco. Beleza? Muito bem, galera! O que torna algo especial não é apenas o que você tem a ganhar, mas o que você sente que tem a perder. A gente está nas últimas 3 vagas, se alguém tiver interesse, clica no link, faz a inscrição, senão a gente coloca lá no Stories do Instagram e em 3 a 10 minutos a gente consegue contemplar essas 3 vagas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, galera! Fui!